O assunto dessa videoaula é esboçar o gráfico de uma função polinomial do segundo grau ou função do segundo grau. Para início de conversa, uma função do segundo grau ela tem domínio real contra domínio real e a expressão dela pode ser sempre reduzida a esse formato, a esse modelo aqui, que é um número diferente de zero vezes x ao quadrado, mais outro número vezes x, mais um terceiro número sozinho. Nesse caso, o x é a variável chamada independente da função. E em várias situações você vai ter outras letras para representar essa variável independente, como por exemplo em física, que o pessoal usa muito S de t, para designar a posição de um móvel. O importante é você notar que a expressão ela sempre vai ter esse formato, ou seja, com o grau maior do x, sendo 2, e vamos esboçar o gráfico para esse caso aqui em particular. Depois a gente faz um exemplo de modelagem de uma questão usando função desse tipo. A primeira coisa que você tem que fazer para esboçar o gráfico dessa função é considerar os coeficientes da expressão. Essa expressão aqui é uma expressão que se encaixa nesse modelo. Então, é uma expressão do segundo grau, ou expressão polinomial do segundo grau. E o valor que multiplica o x ao quadrado, lá na expressão genérica no modelo, é a. Aqui, como não apareceu nada, por padrão, é 1. Por quê? Porque se você não tem nada aqui multiplicando o x, ou melhor, se não aparece nada multiplicando o x, é porque esse valor é 1. Lembre, 1 vezes qualquer coisa é a coisa. Então, 1 vezes x ao quadrado é x ao quadrado. E com isso, a gente não precisa ficar escrevendo 1x ao quadrado. Eis aí uma das características interessantes da linguagem matemática. Ela procura evitar redundâncias, o que a torna, de certo modo, prática em muitas situações. Então, o número que multiplica o x ao quadrado, que não está aparecendo ali, é o a lá na expressão genérica, e ali é 1. O número que multiplica o x é o b, e nesse caso aqui embaixo é menos 8. Veja lá, identifique o número pelo x. Quem está multiplicando o x? Menos 8. E, para finalizar, o número que está sozinho é o 7, que é esse daqui, é o c. Com esses três valores, nós vamos tirar uma série de informações a respeito do gráfico dessa função e, devagar, nós vamos construindo detalhe por detalhe. Por exemplo, a gente pode começar do valor do a, que é 1, e 1 é maior do que 0. Então, você pode lembrar lá da aula do resumão da função do segundo grau, que quando esse coeficiente do x ao quadrado é maior do que 0, então a gente pode concluir que a concavidade do gráfico é para cima. Tirando esse fato, você deve se perguntar, o eixo x, onde que ele está posicionado em relação a essa parábola? Ele está passando aqui por baixo, sem relar em nenhum ponto? Ele está relando em só um ponto da parábola? Ou ele atravessa a parábola em 2 pontos? Como que eu vou descobrir isso? Sim, é simples. Eu vou calcular o delta. O delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Essa fórmula aqui ela é padrão, ou seja, a gente não muda essa fórmula. A gente calcula de acordo com aqueles coeficientes que nós descobrimos lá primeiro. Então, nós temos que colocar aqui no lugar do b, o menos 8. No lugar do a, o 1. E no lugar do c, o 7. Vamos fazer isso. Nós vamos fazer esse cálculo e eu vou falar para você qual que é a interpretação dele. O b ao quadrado é a mesma coisa que menos 8 ao quadrado. Eu vou colocar um parênteses aqui para indicar que o negativo também está elevado ao quadrado. Menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 7.
Então, o delta é menos 8 elevado a 2. Como eu calculo menos 8 elevado a 2? Menos 8 elevado a 2 é a mesma coisa que menos 8 vezes menos 8. Numa multiplicação, sinais iguais geram resultado positivo. 8 vezes 8, 64. E a gente pode escrever aqui 64 no início dessa expressão, menos 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 7, 28. O delta vale então 64 menos 28. Fazendo esse cálculo, você vai ter 36. E 36 é um valor maior do que zero. O que isso significa em termos de posicionamento do eixo x? Quando o delta for maior do que zero, significa que o eixo x intercepta duas vezes a parábola. Ou seja, desse esquema aqui que eu comecei, eu vou obter agora um outro esboço, onde eu posso desenhar certamente o eixo x, e o eixo x vai estar atravessando a parábola em dois pontos, desses dois aqui. Depois de saber disso, você deve se perguntar quais são os valores no eixo x em que essa parábola está passando. Para descobrir isso, nós usamos a outra fórmula, aquela formulinha que é menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta sobre 2 vezes a. E, de novo, nós não podemos esquecer que o b vem lá dos coeficientes, que é menos 8. Então, eu tenho menos da fórmula aqui e menos 8 lá do coeficiente, mais ou menos a raiz quadrada do delta. O delta a gente calculou ali e deu 36, sobre 2 vezes o a, que vale 1. Isso quer dizer que esse x vai valer menos com menos gera um resultado positivo, mais ou menos raiz quadrada de 36. Qual que é o número que é multiplicado por ele mesmo que dá 36? Você pode procurar nos quadrados perfeitos. 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, 5 ao quadrado é 25, 6 ao quadrado é 36. Então a raiz quadrada de 36 é 6. É um número maior do que zero, que quando multiplicado por ele mesmo, gera 36. E aqui nós vamos colocar o 6 dividido por 2 vezes 1, que é 2. Com isso, nós vamos ter duas possibilidades para o x. A primeira, 8 mais 6 dividido por 2. 8 mais 6 é 14. 14 dividido por 2 resulta em 7. Ou o x também pode valer 8 menos 6. 8 menos 6 é 2. 2 dividido por 2, que é 1. Então a gente descobriu que essas intersecções ocorrem no 1 e no 7. Veja que, para fazer o update agora do gráfico, eu vou desenhar a parábola, eu vou desenhar o eixo x. Essa seta indica que os valores estão aumentando para cá no eixo x. Então, o 7 é esse aqui que está na frente, e o 1 é esse outro. Daí vem a pergunta, e o eixo y? Onde o eixo y intercepta essa parábola? Eu vou desenhar esse eixo x aqui com a parábola, só para você entender o meu raciocínio. Aqui é 1, aqui é 7. O eixo y, ele passa no x igual a 0. Eu vou até desenhar com outra cor, para você entender a intersecção com o eixo x. Se o 1 está aqui, o 0 está à esquerda dele. Então, por exemplo, o 0 está aqui. E o eixo x vai ser, o eixo y vai ser perpendicular ao eixo x, passando justamente no 0. Então, se eu desenhar aqui o eixo y, nós teremos um esboço desse aqui. O eixo y, aqui é 0,
E essa intersecção, em que valor ocorre? Ocorre no coeficiente C, que é 7. Então, lá no eixo Y, o valor é 7. O ponto no plano é 0, 7. Esse ponto aqui no plano é o 1, 0. Esse é o 7, 0. Lembre-se que no plano, o ponto precisa de 2 coordenadas para ser localizado. Mas no eixo, aqui você tem a coordenada 7, onde a parábola atravessa, 1 e 7 no eixo X. Faltou agora você determinar o vértice desse gráfico. O que é o vértice? Nesse caso aqui é o ponto mais baixo. É o ponto onde a parábola deixa de ser decrescente e vai passar a ser crescente. Em palavras bem simples. E como determinar esse vértice? Nós temos uma fórmula para isso. O vértice ele tem a fórmula que é menos b sobre 2a menos delta sobre 4a. Vamos de novo substituir os valores dos coeficientes. Você percebeu que é importante a localização exata de cada coeficiente? Senão, esses cálculos aqui ficam distorcidos e o gráfico vai ficar incorreto. Então, menos o b vale menos 8 sobre 2 vezes o a, que é 1. Menos o delta, que é 36, dividido por 4 vezes o a, que vale 1. Então, as coordenadas do vértice vão ser menos com menos é mais, 8 dividido por 2. 8 dividido por 2 é 4. E aqui nós teremos menos 36 dividido por 4. Então, as coordenadas do vértice são 4 e menos 9. Esse ponto aqui do gráfico, que é o ponto mais baixo, vai ser o vértice. E se eu projetá-lo lá no eixo X, eu vou obter 4. Se eu projetar esse ponto, que é o vértice, lá no eixo Y, eu vou obter menos 9. E aqui o gráfico assim porque ele está fora de escala. Não me preocupei com a escala nesse momento. Eu quero que você tenha em mente como se esboça o gráfico desse tipo de função. Então esse gráfico é decrescente, ele vem lá de trás, ele continua infinitamente para os dois lados. Então ele vem, se você acompanhar de algum ponto, a partir de algum ponto na esquerda, o ponto vai descer, 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 chegar aqui no eixo Y, no ponto do eixo que tem coordenada 7, vai continuar descendo, passa pelo eixo X no ponto do eixo X que tem coordenada 1, chega aqui no ponto V, que é o ponto mais baixo da parábola, e a partir dele ele vai começar a subir. Então ele chegou nessa altura, que é a altura menos 9, que corresponde ao x igual a 4. Ele vai começar a subir, subir, subir. Atravessa o eixo X no ponto que tem coordenada 7 e continua subindo infinitamente. E sempre com uma certa curvatura aqui, ele não vai subir em linha reta. Uma observação importante é que, por exemplo, a distância do valor 4 até o 7 corresponde a 3 unidades. E a distância desse ponto aqui que tem coordenada 4 até o ponto que tem coordenada 1 também 3 unidades. Isso quer dizer que o vértice ele está sempre com o x dele no ponto médio do segmento de reta determinado pelos pontos que são os zeros da função. Sim, quando você tem um valor no eixo x, é um valor cujo y dele é zero, ou seja, é um valor do eixo x ou do domínio da função que anula a função, é o chamado zero da função. Mas isso a gente aborda com mais detalhes em outra aula. Para mais detalhes, não esqueça de ver o resumão a respeito de funções polinomiais do segundo grau. Te espero na próxima aula. Até lá!